Oi gente, tudo bem? Então, eu vou narrar pra vocês, como eu prometi, o vídeo. Então, pra capa da obsessão eu tinha tido uma coisa muito específica em mente, tanto que eu fiz duas versões, mas eu coloquei só uma aqui. Na primeira versão, eu acabei voltando pra primeira versão, pro fundo da primeira versão, e eu deixei os PNGs da segunda e juntei elas e ficou bem melhor. Aqui eu ainda tô recortando os PNGs e uma dica que eu dou pra vocês, que foi o que eu fiz, mas como eu pego os vídeos direto do Ibis Paint, eu não gravo minha tela, não mostrei. Eu sempre passo minhas imagens no Remini antes de editar. Então fica muito melhor pra te fazer manipulação, porque tu vai conseguir ver os detalhes na hora de tu ir montar, porque refazer todo um rosto é muito chato, na minha opinião, porque às vezes tu tem que achar detalhes que tem no rosto da pessoa, mas como a imagem tá zero qualidade, tu não consegue enxergar. Eu dei uma acelerada nessa parte do vídeo porque ela é basicamente eu montando a primeira versão da capa, que não é a oficial, que ficou como final. E então não tem por que vocês assistirem ela tão rápido. Nessa parte eu peguei e fiz a iluminação dos personagens a partir das funcionalidades que o Ibis disponibiliza. Eu arrumo a saturação, o brilho, o contraste, para combinar as imagens entre si. Então, tu tem que montar as cenas de forma a parecer que eles estão realmente dentro do cenário. Tu tem que combinar o fundo com a parte dos PNGs e tudo que tu quiser colocar dentro da capa. A partir de agora eu começo a corrigir o rosto do JK com a funcionalidade de borrar. O pincel que eu uso nessa parte é o aerógrafo. Eu sou muito ruim pra pegar todas as partes do rosto, mas eu sempre tento pegar tudo pra não ficar uma partezinha mais pixelada do que outra, porque isso ajuda na qualidade também do rosto na hora de manipular. Eu vou fazer a mesma coisa com o de mim agora e eu vou acelerar o vídeo pra não ficar tão longo, porque eu vou narrar, então não precisa ficar tão longo assim pra vocês. E é isso. Agora comecei a fazer uma tentativa muito falha de iluminação, porque no final eu não usei essa iluminação nem nada, então eu só ia fazer uma iluminação meio porca. Agora eu pego a imagem da versão 1 e para iluminação eu usei o tom de azul que está saindo do notebook ali no fundo, tá como se estivesse iluminando as costas deles. Eu abro uma nova camada e coloco em adicionar e vou iluminando só os cantinhos deles. Eu pego bem assim a cena do notebook e jogo pra frente como se estivesse iluminando eles. Agora eu começo a contornar o rosto do JK. Eu desativo as camadas de iluminação para conseguir pegar os tons reais da pele dele. E eu uso a caneta de tinta macia. Só que quando tu tem que entrar nas propriedades da caneta de tinta macia e ativar em desvanecer, ou forçar desvanecimento para ela ficar em um tom mais agradável, porque a caneta de tinta macia pode ser um pouquinho dura na hora, daí tu vai ter que usar bastante o desfoque. Ainda com a caneta de tinta macia, eu contorno ele, onde vem mais iluminação, e faço uns fios de cabelo a partir desse tom de azul, sempre usando o modo de mistura adicionar. Agora eu repito a mesma coisa com o de mim, mas não tão forte, porque eu ainda não terminei de iluminar ele. Agora eu começo a fazer o cabelo dele. Se eu não me engano, eu ainda tava usando a caneta de tinta macia. Ou dá pra usar qualquer pincel pra cabelo
que tu conseguir. É o mesmo efeito, basicamente. Agora eu repito o mesmo processo de contorno no de mim e uso o pincel de desfoque do mesmo jeito que eu fiz no JK. Eu pego esse tom do contorno a partir dos lábios dele ali bem na base dos lábios. Eu pego esse tom mais escuro e contorno o rosto dele com isso. Eu contorno os dedos, tudo que der pra contornar. Agora eu abri uma camada no modo da mistura normal e usei o pincel aerógrafo para fazer os detalhes no rosto dele, os contornos de nariz, nos olhos e mandíbula, e essas partes mais importantes de se contornar. Às vezes, quando tem umas partes meio pixeladas, eu pego o pincel aerógrafo, partícula e corrijo com sons de pele mesmo do que estão presentes no rosto. E qualquer coisa eu vou mudando. Do jeito que eu fiz com o JK, dá pra notar o antes e o depois. Agora eu começo a fazer iluminação com o mesmo pincel. Eu abro a camada no modo de mistura adicionar e vou iluminando os pontos básicos, que são o nariz, as bochechas, o queixo e em cima dos lábios. Vai do que tu tá fazendo. Eu costumo iluminar sempre essas áreas. E embaixo das sobrancelhas também. Tem no meio da testa, mas depende muito do que tu tá fazendo. Se tu acha que vai ficar agradável, tu ilumina. Às vezes eu não acho que fique tão legal alguns pontos de iluminação, daí eu tiro. Mas eu acho que eu exagerei um pouco nessa iluminação. Então, Agora eu começo a fazer iluminação do cabelo. Eu pego todo o cabelo e a partir da paleta de cores que aparece ali no Ibis Paint, eu escolho um tom mais claro e coloco no modo iluminar e vou iluminando de acordo com o que eu acharia que ficaria no cabelo real. Eu não sei se é só pra mim, mas aparece muito pixelado e eu peço perdão por isso. Eu acredito que seja erro no próprio vídeo quando eu salvo ele direto do Ibis, porque o Ibis ele dá um limite de 300 segundos pra salvar o vídeo. Consequentemente, o vídeo fica muito rápido e acaba perdendo e travando algumas partes.
Eu tento recuperar algumas, mas às vezes nem sempre é possível, então, perdão. Voltando pro vídeo, agora eu tô fazendo iluminação, eu uso o caneta de tinta macia pra fazer um contorno em volta, assim, do personagem pra dar mais profundidade na iluminação. E eu faço isso no cabelo também, alguns fios pra ficar mais legal de olhar. Pra fazer os olhos nessa capa, eu só passei o branco em cima no modo de mistura adicionar e dei uma desfocada e passei um reflexo que eu tenho de pincel da Vidarnix no olho do personagem pra dar um efeito mais interessante. Agora eu reforço a iluminação com pincéis de iluminação que são disponibilizados por outros editores em packs no Insta e no YouTube. Eu vou deixar o nome deles na descrição, só que eu não tenho mais exatamente os pincéis que eu peguei. Eu só vou deixar o nome deles lá e vocês vejam se vocês encontram ou não. Eu tive a ideia da fonte desde o início da capa. Eu queria desfocar assim a parte de baixo dela. E foi o que eu fiz. Normalmente, quando eu não consigo escolher uma cor pra fonte, eu deixo ela branca e deixo uma camada e duplico ela. A camada de baixo eu deixo em luz indireta e a de cima em sobrepor. Às vezes eu duplico a camada de sobrepor pra dar um efeito mais brilhoso e fica melhor porque ela pega os tons do fundo e fica bem... Eu acho muito bonito quando eu faço assim, mas isso varia de pessoa pra pessoa. Eu não consigo deixar desse jeito. Eu tenho muita dificuldade para escolher cor de fonte, então desse jeito pra mim é muito útil e eu acho pessoalmente bonito. Agora eu abro uma camada de multiplicação e pego um tom de pele e faço os últimos detalhes de contorno no rosto em ambos os personagens. Daí eu abro uma de sobrepor e pego um tom de vermelho e passo no rosto pra dar uma corzinha neles. Daí eu vou mesclando no próprio personagem as coisas pra ficar mais bonito. Agora eu vou abrindo overlays pra fazer a iluminação. Eu ajusto todas dentro daquele grupo clarear, que tem clarear, tela, subexposição de cores, delinear, adicionar, clarear cores. E eu vou fazendo assim. Daí eu vou ajustando e ficou assim o resultado final da capa dentro do Ibis. Eu vou deixar aqui também eu editando no Polar e o resultado final.
pushing my girl 몰리는 너의 길을 위로 해줄 때야 그 위에 포인트로 선물할게 Love out the moon 신경은 다 off 는 누구든지 뭐라던 그저 it's the first and the key 맘만 나를 볼게 지금 내 자리에 맞춰